Olá, caro telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Uma satisfação imensa estar aqui com você mais uma vez. Hoje nós teremos aqui como entrevistado super especial o Dr. Juliano Flenick, que vai falar um pouco sobre a lei anticorrupção. Teremos também, como sempre, de costume, o nosso Ney Daniel com as atualidades jurídicas da semana, porque você que está aí merece saber cada vez mais, mas tudo isso após os nossos comerciais. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. O governo do estado do Paraná sancionou recentemente a lei de número 21.352 de 2023, que prevê mudanças na administração pública. O texto, aprovado pela Assembleia Legislativa no final de 2022, foi assinado pelo chefe do Poder Executivo. A reorganização da estrutura administrativa do Estado, segundo o governo, é para garantir a expansão das políticas públicas e jurídicas. Para melhor entender, em 2022, o governo do Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei que visou reformular as carreiras profissionais dos servidores do Poder Executivo, com a introdução de novas regras estruturais, remuneratórias e de desenvolvimento, visando a modernização das carreiras dos servidores do Estado. Ademais, a medida fazia parte do pacote da reforma administrativa que foi apreciada pelos deputados da Alep. Não obstante, cumpre ressaltar que a proposta aprovada e sancionada pela Lei 21.352 de 2023 acarretará aos paranaenses para este ano o impacto financeiro e contínuo na folha de pagamento dos servidores ativos, com um custo anual do montante aproximado de 185 milhões de reais. Olá, querido telespectador do Direito e Justiça, voltamos aqui, meu caro amigo, sempre com notícias excelentes para você que gosta de atualidade jurídica, que gosta de saber um pouco mais sobre os seus direitos e também sobre a justiça. E hoje eu conto aqui com uma participação super especial de um conhecido meu que se tornou um grande amigo da época de mestrado e hoje está estreando aqui no nosso programa Direito e Justiça, querido amigo Dr. Juliano Flenick. Como vai, meu amigo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutora Débora. É um prazer estar aqui com você. Fico muito feliz pelo convite. Espero contribuir com o programa e também com os nossos telespectadores também. Maravilha, eu fico muito feliz de você estar aqui conosco, inclusive ter vindo de Maringá para cá. Então, isso para nós é uma satisfação imensa, porque assim, saber que você está prestigiando esse grande projeto que é o Direito e Justiça, que é levar conhecimento, levar informação com transparência, com seriedade, que é o que a gente precisa muito, né, Juliano? A gente vê tanta coisa hoje no Brasil, todo mundo precisando saber um pouco mais sobre o seu direito. Isso é formidável, saber que a gente tem esse espaço dentro de um canal de televisão e que a gente consegue chegar aí na sua casa, consegue levar esse conhecimento para você. O Juliano, ele hoje está aqui conosco, pessoal, para falar um pouco sobre a lei anticorrupção. Mas antes eu preciso dizer para vocês pelo menos um pouquinho, contar um pouquinho da história de Juliano, enfim, quem ele é, para que você saiba aqui o peso que o Juliano tem nessa entrevista de hoje. Então o Juliano, como eu falei para vocês, ele já é um amigo de longa data, fizemos mestrado juntos. Hoje ele inclusive é doutorando no mesmo centro universitário onde nos conhecemos, Centro Universitário Uni Curitiba. Fizemos mestrado lá, ele é mestre em Direito também, Empresarial e Cidadania.
atua como um exímio advogado da área empresarial, né, Juliano? Exato. Você aí está sempre antenado com essas questões, né? Sempre. Novidades do direito, agora continuando na academia, né? Na academia também. E sempre inovando aí, né? Sempre inovando na área do direito, sempre na atividade acadêmica e na atividade profissional também na advocacia. E conta aqui para nós, tem um lançamento aí de uma obra super especial, não tem? Exatamente. Nós estamos lançando uma obra que foi um fruto de uma pesquisa muito grande dentro do grupo de pesquisa de compliance da Unicuritiba. Esse é um projeto que iniciou há mais ou menos uns 2 anos atrás. É um projeto particular meu, que eu infelizmente não consegui dar prosseguimento, e nós tivemos dentro do grupo de pesquisa da Unicuritiba a possibilidade de encampar esse projeto. Nós fizemos a abertura de um edital, o edital foi público, nós obtivemos em torno de quase 20 inscrições para participar do projeto. Ao final, nós selecionamos 13 pesquisadores para participar desse projeto, para nós criarmos uma lei anticorrupção anotada que ainda não havia, né, dentro da literatura nacional. Isso já era um projeto dentro do grupo de pesquisa, havia um anseio da gente coletar as informações de forma mais científica e mais objetiva possível dentro desse projeto, e nós conseguimos, com muito esforço, com todos esses pesquisadores, realizar um trabalho muito bonito. Ai, fico feliz, Juliano, e vocês merecem, né? Isso com certeza é fruto de um trabalho maravilhoso que foi desenvolvido aí ao longo dos meses, né? Não sei exatamente quanto tempo, mas sei que normalmente aí pelo menos quase 1 ano, né? Já sei por ter coordenado uma obra e sei o trabalho que dá, sei o quanto digamos assim, é gratificante ao mesmo tempo pra gente depois receber, né, aquele filho ali nascendo, né? Nascendo, exatamente. Então... O livro sempre vamos dizer assim, um marco teórico que a gente coloca na vida jurídica do país. Então, a gente espera com essa obra realmente criar um marco teórico ali, até porque a lei anticorrupção hoje tem uma expressão muito importante dentro do cenário nacional. A gente tem uma complexidade muito grande e cada vez mais as questões de combate à corrupção são mais vigentes, são mais presentes no dia a dia da administração pública municipal, federal, estadual, e também inclusive das empresas, né? E esse o que é o mais importante, é essa cultura anticorrupção dentro da iniciativa privada. Então esse trabalho que vocês desenvolveram, ele está totalmente voltado para o estudo da lei? Como é que está isso? Exatamente. Primordialmente nós selecionamos o que mais era coerente, o que era majoritário dentro das decisões dos tribunais administrativos, seja da Controladoria Geral da União, seja do Tribunal de Contas da União, e nós selecionamos o que era de mais importante dentro desses repositórios de julgamento, né? No mesmo sentido, a gente foi trazendo para dentro da legislação o que era mais moderno, os argumentos mais importantes para as empresas também, para elas entenderem o papel do comportamento empresarial frente à lei anticorrupção, e também entender o alcance que a lei anticorrupção ela tem, né? Hoje em dia, embora a legislação ela tenha uma abrangência civil e administrativa, da mesma forma a responsabilidade é objetiva, né? Ou seja, ela é muito mais severa, né, do que uma responsabilidade subjetiva, né? Isso é até importante para o nosso público, Juliana, porque assim, talvez muitos não saibam exatamente quais são as implicações jurídicas dessas expressões. E você até como está abordando isso, até seria interessante aí para o nosso público, né, entender, né, o que é uma responsabilidade objetiva, o que é uma responsabilidade subjetiva, né? Pois bem, eu acho que eu concordo plenamente.
A responsabilidade objetiva da empresa, ela não necessariamente precisa provar que ela tinha intenção de causar dano, né? Basta que o ente fiscalizador, o ente investigativo, prove uma relação, um nexo causal entre o prejuízo causado ao erário público ou o prejuízo causado, por exemplo, à probidade administrativa e a conduta daquele autor, coautor ou partícipe para se provar, então, a culpa, ali a responsabilidade daquele agente. Já a responsabilidade subjetiva há uma necessariamente de ter um vínculo, né, intelectual, subjetivo, ou seja, um dolo, uma vontade de causar o dano. Houve a opção legislativa do legislador pátrio em aferir a responsabilidade objetiva, o que é brilhante de certa forma, porque o dano ele é facilmente verificável e eventualmente a relação ali também, a prova, ela é muito mais fácil de se comprovar, né? Então a relação objetiva, a responsabilidade objetiva foi uma opção legislativa do país e de certa forma muito bem acertada, né? Porque de certa forma ela corta caminhos e simplifica a investigação dentro do espectro ali administrativo e civil da improbidade administrativa. Perfeito, né? Então isso já é para a gente entender ali, né, quais são os aspectos que envolvem então essa responsabilização, né, que é inclusive aí muito importante dentro do direito, né? A gente sempre vai avaliar, né, qual vai ser então o critério utilizado no caso concreto, e aqui então o Juliano expôs muito bem para nós, né? Porque como a gente fala aqui, o que a gente prima justamente é levar para você o conhecimento e que ele se torne acessível. Eu sempre falo até, Juliano, porque o que acontece às vezes, os nossos telespectadores, eles até têm a curiosidade, eles vão lá na internet, hoje está muito simples, Perfeito. Né? Exato. Você acessa o Google, lá coloca as expressões-chave e você encontra a lei anticorrupção, daí vem o fulano, beltrano, cicrano e fala, mas é isso, mas é aquilo. Mas não necessariamente se torna palatável, né? Perfeito. Se torna possível de ser compreendido, porque cada um, às vezes, tem um ponto de vista. Se encontra um artigo, se encontra jurisprudência, enfim, a legislação propriamente dita, mas nem sempre se torna tão simples de se compreender. Perfeitamente. E esse eu já pego o gancho, justamente quando a gente cria um livro justamente com a legislação anotada, que não é a minha interpretação pessoal sobre a legislação, né? É o que os tribunais estão dizendo, é a corrente majoritária e ela vem baseada justamente em julgados, em decisões, né, que estes tribunais administrativos estão realizando com relação ao fato concreto. Então é muito importante a legislação criar essa estrutura da legislação anotada, porque ela serve de base para eventualmente a aplicação da norma, inclusive para a interpretação correta da norma, né? Esse talvez seja o grande, vamos dizer, objetivo da norma anotada, é você dar a interpretação majoritária àquela norma, sem ficar justamente criando diversas interpretações, o que confunde a população, o que confunde o jurista, o que confunde o advogado, o que confunde o operador do direito, não é verdade? Exatamente, e isso não é raro. Inclusive nós vemos aí questões muito fortes sendo aí reiteradamente replicadas na internet, até mesmo na televisão, induzindo o nosso público, ou, né, enfim, o público de forma geral, a pensar sobre determinados conceitos de forma equivocada. Perfeito. Isso não é raro de se ver. Então, claro, não vou entrar nesse mérito, porque nosso objetivo aqui, né, meu amigo, não é trazer confusão, não é ficar questionando questões que não são afetas aqui o que a gente quer trazer. Perfeito. A nossa questão aqui é trazer para você o melhor, trazer para você justamente isso que está faltando aí, que a gente precisa levar, informação de qualidade, com transparência e seriedade. Por isso que o Juliano está aqui, por isso que o doutor Juliano, ele veio e se propôs justamente a falar um pouco dessa obra brilhante, que também faz parte do seu trabalho no dia a dia, porque como advogado empresarial que também se debate, se confronta,
Os seus clientes também, né? As leads diariamente estão envolvendo esses casos, né, Juliano? Exatamente. Uma coisa que a gente precisa desmistificar para a população justamente é essa questão de que a corrupção é uma coisa exclusiva do país, do nosso país, e não é. A primeira coisa que a gente precisa salientar para a população é isso, né? Nós, dentro do grupo de pesquisa de compliance na Unicuritiba, nós fizemos uma varredura em diversas legislações anticorrupção do mundo. Então, para vocês terem uma ideia, nós pesquisamos, nós tivemos acesso à legislação americana, que é o FCPA, que é o Forensic Corruption Practice Act. Você esteve também nos Estados Unidos fazendo algum estudo? Uma época até você pensou em fazer alguma coisa nesse sentido? Eu recebi uma proposta para ir para George Washington, mas eu infelizmente não consegui. Mas logo você vai. Estaremos lá. Nós fomos, por exemplo, pegar a legislação de Singapura, que é tida como um paraíso. Tem uma legislação e elas se conversam umas com as outras. Fomos pegar a UK Bribery Act da Inglaterra, uma legislação extremamente severa, inclusive punindo a corrupção particular. Né? Veja, a corrupção praticada de particular para particular. Olha só, a que nível a gente chega, né? Em países, né, da Europa, por exemplo. Exatamente. A nossa opção legislativa ela é muito bem elaborada. Nós deixamos a responsabilidade penal para os tipos penais e trouxemos a responsabilidade civil e administrativa, que é severa. O brasileiro precisa entender que a rede de proteção anticorrupção que nós temos no país, ela é muito moderna, ela é eficaz, ela tem camadas de proteção em esferas municipais, estaduais e federais, são ativas, são extremamente reativas a atos de corrupção. Existem punições em todas as esferas, inclusive, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa sobre as decisões da própria CGU, e nós encontramos decisões de punição anticorrupção em várias agências, por exemplo, Infraero. Olha. A própria Infraero, por exemplo, numa pequena loja de um aeroporto, verificou-se um ato de corrupção e aquela empresa, a pequena empresa, foi punida e ela está proibida de licitar, de contratar, receber dinheiro público e vai permanecer por um bom tempo assim. Então, as agências têm autonomia, a administração direta federal ela tem autonomia, os ministérios têm, as agências têm autonomia também. O governo do estado tem autonomia, as secretarias estaduais têm autonomia, as controladorias gerais possuem autonomia de investigação, o município possui, através do prefeito e dos seus secretários, autonomia de investigação, fora ainda o próprio Ministério Público, estadual e federal. Então nós temos uma estrutura de proteção de corrupção muito sofisticada, e isso a gente precisa colocar para o brasileiro que nós temos uma estrutura de primeiro mundo para a proteção do erário público, da probidade administrativa e mais do dinheiro do contribuinte. Que talvez seja o grande erro, né, de toda a estrutura anticorrupção, é que a gente pensa que a gente só defende a probidade administrativa, né? E na verdade não, o que nós defendemos antes de tudo é o cofre público, é o dinheiro do contribuinte que nós estamos defendendo. No final das contas é aquele dinheiro do contribuinte que está sendo desviado, está sendo malversado, né? É isso que a gente precisa talvez redirecionar o discurso, que não só a defesa da probidade, mas a defesa do próprio contribuinte. Que eu acho que é essencial, né? Muitas vezes a gente fica pensando, mas por que uma lei anticorrupção? Será que realmente eu vou ter a satisfação de um direito aqui? Porque eu estou vendo tantas coisas erradas acontecendo e efetivamente não vejo algo positivo, né, sendo redirecionado ou se voltando para mim. Então, nesse caso, né, Juliana, a gente pode dizer que esta legislação ela é efetiva? Muito efetiva, ela é moderna, ela tem uma estrutura robusta a nível federal,
a nível estadual, aqui eu cito o Estado do Paraná, que tem uma Controladoria Geral do Estado brilhante, tem um Tribunal de Contas do Estado, tem uma Ouvidoria Geral do Estado, tem uma Procuradoria do Estado. Você veja, são 4 órgãos assim, de fiscalização que atuam diuturnamente na fiscalização, né, da administração pública, controlando contratos, licitações, relações entre o Estado e o particular. Então, você pode dizer tranquilamente que nós temos eficácia na lei. A lei é eficaz, a estrutura é moderna e ela é mais do que moderna. Talvez ela seja a resposta mais contemporânea que nós poderíamos dar a esses casos de eventuais desvio de conduta na administração pública e inclusive no ente privado, na atividade privada. Então, nesse ponto, Juliano, até como a gente fala muito em corrupção, seja no Brasil, seja fora, enfim, até me recordo muito bem na época do mestrado, algumas palestras importantes que tivemos, inclusive com comparativos de legislação italiana, né, até nós tivemos, né, muitas situações assim lá e me recordo com bastante carinho desses panoramas, né, que foram traçados à época. Então a gente consegue ter essa dimensão de que a legislação ela é efetiva, ela é eficaz, né? Mas aí nesse ponto, se ela é eficaz, quais seriam então as penalidades nesse sentido, que a gente poderia usar aqui para exemplificar para o nosso público o que tem sido aplicado numa situação como essa? As penalidades são muito severas. A primeira penalidade que é prevista na legislação é a penalidade de multa. A multa ela é gradativa, ela inicia uma porcentagem sobre o faturamento da empresa e pode chegar a uma multa até de 250 milhões sobre a empresa. Né? Há a possibilidade, por exemplo, de extinção automática da atividade empresarial da pessoa jurídica. A suspensão automática daquelas atividades. Há, por exemplo, uma punição que eu acho que assim, extremamente, talvez a mais importante de todas, que após o processo administrativo de responsabilização chamado PAR, existe um cadastro, existem 2 cadastros importantíssimos, que é o cadastro de empresas inidôneas e o cadastro de empresas punidas. São 2 cadastros. E ele é de nível nacional, ele pode receber cadastros de, por exemplo, punições arbitradas na esfera municipal, pelo ente municipal. E eles impedem, esses 2 cadastros, eles impedem as empresas de receberem dinheiro público, impedem as empresas de participarem de licitações, impedem elas de terem qualquer contrato com a administração pública, ou seja, esses 2 cadastros, depois eventualmente de uma decisão transitada em julgado no processo administrativo de responsabilização, as empresas vão para esse cadastro e elas não podem receber dinheiro público. Nossa, elas estão afastadas dos cofres públicos, né? E para algumas empresas, isso que fica muito claro, que dependem única e exclusivamente de dinheiro público, significa a morte daquela empresa. Com certeza, porque você não consegue nem participar de um processo de licitação, por exemplo. Nada. Acabou. Ela não participa, não pode contratar e, eventualmente, se ela está participando de algum processo licitatório, ela pode ter aquele procedimento interrompido. Poxa vida, então não vale a pena, né? Não vale a pena. As penas são severas. Né? Hoje em dia esse cadastro é um cadastro nacional, quem controla isso é a CGU, ou seja, é um órgão federal que tem autonomia, ela não se curva a nenhum ente da administração, ela possui autonomia estrutural, financeira, administrativa. É uma punição severa e ela transforma o processo, por exemplo, de contratação num processo mais rígido. Ou seja, ela expurga para fora de qualquer tipo de contratação com serviço público o mau prestador de serviço ou aquele que teve a sua conduta
eventualmente punida. Ou seja, é uma lei que de fato funciona, porque a gente sempre fala da inflação legislativa, né, Exato, Juliana? exato. Então, assim, a gente tem realmente muita lei e muitas delas, inclusive, a gente sabe, letra morta, que a gente diz muito isso na época dos bancos escolares, né, enfim, acadêmicos ali quando a gente está, mas nesse caso, então, a gente pode realmente se curvar à iniciativa legal, no sentido de saber que ela é uma legislação que traz uma resposta à sociedade. Exato, uma resposta contemporânea, moderna, eficiente e, mais do que tudo, uma resposta à altura do que nós necessitamos. O que nós temos hoje no país, se nós compararmos com a legislação externa de outros países, ela é muito parecida. E as legislações, isso é um padrão, inclusive, que a própria OCDE impõe, porque com a abertura dos mercados e essa globalização, os mercados necessitam de padrões de comportamento estáveis e que permitam, por exemplo, que a minha conduta aqui no Brasil seja a mesma conduta na Europa, que seja a mesma conduta na Ásia, que seja a mesma conduta na Ásia, né? Que não haja nenhuma, vamos dizer, distorção de mercados e assim eu consiga eventualmente não burlar, mas eventualmente criar subterfúgios, criar eventualmente alguma conduta que eu possa modificar para atingir o meu objetivo. Esse padrão que a OCDE ela impõe é para que haja uma planificação de todas as condutas empresariais ao longo de todo o mundo. Isso é muito importante, né? E é o que nos ajuda então a fazer com que a implementação dessa lei de fato seja efetiva, né? Porque a gente tem que seguir um padrão internacional, inclusive, exatamente, até para não ser expurgado, né, da OCDE. Nós estamos lutando pelo ingresso na OCDE e a gente, o país, ele tem dado sinais de que realmente o próximo passo é essa integração comercial, né? O próximo passo que nós até estamos acompanhando é a mudança no sistema tributário nacional. Então, o nosso sistema tributário precisa fazer uma modificação completa para que ele haja um diálogo internacional e que, eventualmente, as empresas de fora tenham interesse em ingressar no mercado brasileiro e que esse sistema tributário seja mais palatável, seja mais fácil de se entender, né? Não seja a famosa jabuticaba, né? Só tem no Brasil. Então, nós precisamos fugir disso, né? Fugir disso, exatamente. Bom, Juliano, nossa conversa aqui no Direito e Justiça está maravilhosa, né? Como sempre, né? Nossas conversas sempre foram e aqui não poderia ser diferente, né? Eu só tenho te agradecer imensamente por ter vindo até aqui, por estar conosco, com o nosso público, que é aquele por quem eu tenho todo respeito e agradeço sempre pela audiência. E, claro, vou já aproveitar para renovar o convite para que você retorne aqui para abordar outras temáticas da sua área de atuação, para que traga tanto conhecimento, tantas informações relevantes ao nosso público. Muito obrigado, agradeço o convite. Minha querida colega Débora, fico à disposição do programa, dos telespectadores também. Desejo uma vida longa ao programa, que tem, acima de tudo, uma função social de levar conhecimento à população. Exatamente. Boa noite, obrigado, Débora. Imagina, eu que te agradeço. Bom, mais uma vez, querido telespectador, eu só posso agradecer sempre pela audiência de vocês, por nos oportunizar estar sempre aí semanalmente nos lares de vocês. Espero que essa informação aqui tenha sido extremamente útil. Um abraço e até a próxima semana.